Bem-vindas, muito bem-vindos ao Conversando sobre Conversas. O nosso podcast faz parte do canal Arte Agora e vai ao ar mensalmente na última quinta-feira do mês, às 17 horas, horário de Brasília. Bem, as conversas sempre nos conectaram com mais ou menos frequência ao longo de 30 anos ou mais. O Ale e eu nos conectamos para papear, para falar sobre a vida, para falar sobre trabalho, para prosear, como a gente diz lá em Minas. E essa jornada de 30 anos nos inspirou e nos nutriu com o desejo de ampliar essa rede de conversas e criar uma rede de conversadores. E é por isso que a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, a Kátia Rosenberg. Kátia, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui papear um pouquinho com a gente hoje. E para começar esse papo, eu gostaria de pedir que você se apresente. Quem é você e o que você faz? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Marília, estou super honrada. O Ale é um amigo de muitos anos, um mestre, aprendo e aprendi muito com ele. Bom, eu sou Kátia Rosenberg, eu sou brasileira paulistana, morei nos últimos 10 anos na Austrália, acabei de voltar ao Brasil. Sou avó, sou mãe de uma moça e de um rapaz lindos. Sou casada com um australiano e depois de muitas experiências profissionais, eu me encontrei na psicanálise. Eu fiz a minha formação e continuo, né? Psicanálise é uma formação contínua. Eu iniciei ainda na Austrália há alguns anos e eu clinico há alguns poucos anos, há 2 anos e meio, eu clinico como psicanalista, onde eu me encontrei completamente profissionalmente. Essa é a Legal, Kátia. que legal. Obrigada. Ale, quer mandar a primeira Pois pergunta? é, quero. Antes, agradecer a tua presença, Kátia. Você é uma querida, uma história linda de aprendizado recíproco também. Você é uma mestra. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, já que a gente está num podcast sobre conversas, é o que facilita mais a tua aproximação com uma pessoa que você desconhece? Ou vamos situar bem na tua experiência psicanalítica. Quando uma pessoa liga para você e começa a conversar, o que te orienta na criação de empatia? O que te sensibiliza mais para se aproximar, para criar um vínculo bacana com a pessoa? Muito boa pergunta, Lê. E talvez por isso eu tenha me encontrado tanto nessa profissão. O que já tinha sinais há muitos anos, inclusive quando a gente se conheceu, há muitos anos atrás, eu sou uma pessoa, primeiro, eu sou muito curiosa, mas acima de tudo eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de conhecer, eu gosto de ouvir. Na minha clínica, quando alguém me procura, a maioria das pessoas eu não conhecia, até que elas vieram em busca da sua própria análise, eu sempre tenho uma conversa, uma espécie de uma entrevista, para entender o que ela está buscando, quem é essa pessoa. E para que isso aconteça, como eu ainda não a conheço, é uma pessoa aleatória, para que isso aconteça, eu abro os meus ouvidos. Eu acho que para você estabelecer uma conexão, seja lá com quem for, uma amizade nova, um paciente, um cliente, uma relação profissional que envolva contato frequente, seja lá com quem for, é muito importante que você abra os ouvidos, que você ouça. Mas ouça além da palavra, né? Na psicanálise isso é fundamental, que você ouça além da palavra. Então, eu sou uma boa ouvinte e eu sou uma
profunda interessada pela alma humana. Eu acho que essas duas coisinhas me proporcionam uma conexão muito boa. E é muito interessante, porque quando você ouve o outro, ela se sente viva, ela se sente presente. Tem uns Valorizada, textos. talvez. Como? Valorizada. Absolutamente. Mas a valorização é um outro processo. Ela se Hum. sente viva, ela se sente existente, né? Ok. Ela se sente, ela fala, tem alguém me vendo, eu existo, né? A valorização aí é outro processo, vem de outras questões, mas só o fato de você estar atento, concentrado, presente naquele momento, naquela conexão, você permite que essa pessoa se sinta viva. Isso é muito bonito. Eu percebo em várias relações e várias questões voltadas à comunicação, em que você invalida, não é a valorização, mas a validação, né? Você invalida o outro quando você não escuta, quando você só fala, né? E por falar em falar, a psicanálise nasceu aí, da fala, que é chamado como associação livre, quando uma paciente do fundador, do criador da psicanálise, Dr. Sigmund Freud, que era um médico neurologista, ele estava muito inquieto com os porquês de determinadas doenças, às vezes paralisias físicas, todo tipo de questão física, não se resolvia e não se encontravam as razões. E ele, com uma paciente, ele falando para ela, mas por que isso, que é aquilo? Ele falando como um médico, tentando diagnosticá-la, ela falou para ele assim: para de falar, deixa eu falar, me deixe falar. E aí ele percebeu que todas as questões dela eram oriundas do silêncio. Isso nós estamos falando do ano de 1800, 1800 e pouco. Ele percebeu que a fala pode ser o caminho da cura. Ele percebeu, não, ele constatou, né? Então imagina, tem tudo a ver com esse podcast hoje, conversando sobre conversas, porque a fala e o ouvir é vida. Eu sou absolutamente apaixonada e estou mergulhada nisso de uma forma muito gostosa. Não sei se eu te Ai, respondi. que Com demais. certeza que. Com Eu tenho certeza uma que. curiosidade, então é muito bacana você compartilhar a história do Freud, como ele começou isso, né? Há mais de 100 anos atrás. 100 anos. Como que você vê o mundo atual? Você sente que a gente está escutando bem? Nós, seres humanos, estamos nos escutando e estamos falando o suficiente para poder processar, né, tudo que está rolando? Enfim, como que você vê? Eu vejo com bastante preocupação, sabe, Marília? Porque tem uma música, uma letra de uma música que eu gosto muito que fala assim: é gente demais, com tempo demais, falando demais. Eu não lembro agora de quem é essa música, mas esse trecho eu acho muito interessante, porque as pessoas têm muito o que falar, elas têm necessidade de falar, mas elas não sabem exatamente do que estão falando. A, a, as redes sociais, as informações muito imediatas e a quantidade imensa de informação, ela proporciona esse cenário onde todo mundo fala de tudo, todo mundo acha que sabe tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, mas não tem profundidade. As pessoas não estão dando tempo, não estão se dando tempo de se aprofundar sobre aquilo que elas querem opinar. Então, simplesmente se opina. E aí acontece um fenômeno que a gente tem visto com bastante frequência de conflitos quando e por que as pessoas que falam, elas querem a confirmação da sua fala, mas elas não querem dialogar, elas não querem ouvir outras opiniões, elas não querem ressignificar o seu ponto de vista, elas querem simplesmente que se concorde com aquilo que está sendo dito. E isso eu acho que
é uma questão bastante séria na atualidade. É uma questão que a gente precisa olhar com muito carinho. Eu tenho uma preocupação especial com que é antagônico assim, mas com inteligência artificial, Hum, né? Que, como qualquer ferramenta, eu acho que até eu e a Leite tivemos essa conversa já abordando esse tema, mas como qualquer ferramenta, ela pode ser muito útil, ela pode ser extremamente produtiva, mas ela pode ser extremamente nociva e destrutiva, né? Sei lá, exato. como um martelo que você pode usar para construir uma casa, e você pode cometer um assassinato. Então, eu tenho a sensação, e isso é uma opinião muito pessoal, de que a inteligência artificial, assim como qualquer outra ferramenta, mas no caso, falando sobre comunicação, inteligência artificial, mídias sociais, ela tem que ser usada com um pouco mais de critério, com um pouco mais de responsabilidade, que não é o que estamos vendo hoje, né? Inclusive, quando a gente fala de mídia social, é impossível a gente não citar os influencers digitais, Uhum. né? Que são, quando eu falo de pessoas que falam demais, com tempo demais, falando demais, são essas pessoas que parece que tem até uma lei que está entrando em vigor agora, em que pessoas só podem usar redes sociais para falar de assuntos técnicos se tiverem uma formação, se tiverem realmente uma formação sobre o assunto. Porque hoje todo mundo fala sobre tudo, sem embasamento. E tudo que a maioria, os jovens, as crianças e muitos adultos também recebem, acabam validando sem ter a menor noção da origem e da veracidade dessa informação. Então eu vejo com muita preocupação. Hum, É, é bem interessante essa seu enfoque, é, porque isso é verdade. Ah, a sensação que eu tenho é muito parecida com a sua e também não é nada assim tão exótico, porque é tão comum. Há uma crise um avalanche de falas e há muita pouca disposição de escuta. Teve uma psicóloga chamada Márcia Salibian, uma das nossas convidadas aqui do podcast, que tivemos uma conversa muito interessante. É uma pessoa que vale a pena você conhecer em São Paulo, ela a você. E a Márcia me mandou os originais do último livro dela, que se chama Escuta Aqui. E a gente tem esse gesto dadivoso de trocar originais antes de encaminhar para editores, esse tipo de coisa. E eu estou com o original dela aqui. E o título é exatamente esse, Escuta Aqui. E esse é um ponto que a Márcia salienta sempre, que as pessoas têm que falar, mas não se preparam para ouvir. Né? Então, eu tenho uma pergunta para você que vai me ajudar muito. Eu tenho um amigo muito querido, é um cara do bem. Ele é uma pessoa impecável, cheia de dons e de dotes e de virtudes. Agora, fala muito, muito. E às vezes eu percebo que na relação com colegas, com membros próximos, quase que não dá oportunidade para as pessoas falarem. E ele não faz isso de mal, acho que não tem essa consciência. Eu, inclusive, já sugeri a ele um processo terapêutico, porque é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que tem um conhecimento, é uma pessoa ética, proba, honesta, inteligente, enfim, um monte de virtudes. O que que você, o que que você me sugere? Me ajude, help me. Como eu posso ajudar esse amigo a perceber que, às vezes, ele involuntariamente, numa reunião, ele é capaz de falar 80% do tempo, 70% do tempo. Uau! Está feita Essa sua uma carinha, mistura, uma quando mistura de você fala, vou perguntas. perguntar e faz essa carinha falar e vem. ops. Ups! Olha,
Eu imagino que esse seu amigo tenha muito conteúdo e ele tenha uma necessidade de se expressar e de colocar para fora tudo isso que ele aprendeu, adquiriu, todas essas opiniões dele. Mas eu falaria para ele o seguinte, que ninguém é o mesmo depois de se ouvir. E através de uma boa conversa, ouvindo o outro, você tem a oportunidade, numa boa conversa, você tem a oportunidade também de se ouvir. Mas para que isso aconteça, ambos têm que se ouvir. Quando você fala e não ouve, não é uma conversa, é um discurso, é um monólogo, é um tratado, não sei. Mas se ele está num grupo onde há outros interessados, outras opiniões e pontos de vista, ângulos de vista sobre determinado assunto, ele vai aprender a se ouvir, inclusive, até se for o caso, ressignificar algum posicionamento, algum ponto de vista, a partir da fala do outro. Então, para você se ouvir e ressignificar a sua opinião, a sua fala, é importante que você pare e ouça o outro também. É um exercício. Ouvir é um exercício. Ou é um dom ou é um exercício que deve ser praticado por todos. Se a gente só fala, a gente não se ouve. Se a gente ouve, a gente aprende a ouvir a própria fala. Faz sentido? Sim, sim, faz. No caso específico, nesse caso específico, tem um detalhe que eu brinco com ele, porque o que eu estou falando para você, eu falo para ele, é que é uma pessoa que dificilmente fala algo que não tenha realmente sentido, tem uma experiência, tem fundamento, tudo bem. Eu fico pensando exatamente nessa linha da importância de dar ao outro a oportunidade de protagonizar a presença, não é? Porque se eu estou diante do outro e eu falo o tempo todo, eu não permito que o outro exercite, até do ponto de vista pedagógico, didático, como um líder, que eu penso, eu considero que é um líder, e que, na verdade, desse ponto de vista, perde essa característica da liderança, que eu penso que um líder realmente escuta, e passa a ser quase um chefe. Muitas vezes é que a gente, que nesse contexto ao qual eu estou me referindo, é, as pessoas não se exercitem. Eu acho uma pena. Né? Agora, Hum. é essa questão que eu estou te falando. O conteúdo é muito rico, mas mesmo assim eu penso que deve haver, por parte de qualquer líder, esse exercício de humildade ou de tolerância, ou o nome que você queira dar, que permita ao outro se expressar, contar a sua história, a sua versão dos fatos. Né? Sem dúvida. Numa conversa, Lê e Marília, numa conversa, por que alguém tem que ser protagonista? Desculpa, se é uma conversa, não tem que haver protagonista. Todos são protagonistas, né? Uhum. Todos têm sua importância. Numa conversa, todos têm que ter a oportunidade de falar, de se ouvir e de ser ouvido. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que ninguém é o mesmo depois de se escutar, né? Há um filme, agora falando aqui com você, tem um filme muito antigo com Robert Redford, se não me engano, chamava A Fortaleza, que mostrava, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas ele mostrava muito bem a diferença entre líder e chefe, né? É um filme muito interessante que passa, enfim, no presídio, enfim, é um livro que eu super recomendo assistirem porque ele deixa muito claro, inclusive, em relação ao que você acabou de falar, que um líder tem que ter humildade, o líder tem que ouvir o outro. Nesse filme tem muito disso. Ele para, ele ouve, ele não deixa de ser um líder. A liderança ela nasce naturalmente, ela
ela é um dom, ela não Uhum. é aprendida, né? Eu acho muito engraçado, a Marília depois pode dar a opinião dela, sendo da área de RH, mas eu acho muito engraçado quando se oferecem cursos de liderança. Eu acho muito interessante, porque eu acredito que liderança não se aprende como um skill, como uma habilidade. Liderança é uma coisa inata, é um dom, é uma postura, né? Esse filme mostra bastante isso, é bem nítida, assim, a diferença. De novo, em uma conversa, eu não acredito que haja necessidade e espaço para um protagonista se não deixa de ser uma conversa. Uma conversa é uma troca. É o emissor, é a mensagem, é o receptor, né? E cada vez um troca de lugar, justamente para que um possa ouvir ao outro, possa se ouvir, dar a oportunidade de ser ouvido e ressignificar o que está sendo dito, o que está sendo discutido. Numa conversa, portanto, não há espaço, na minha humilde opinião, para protagonistas, porque aí deixa de ser conversa, passa a ser discurso. Né? Legal isso, legal essa ideia, Kátia. E eu estou pensando aqui no comentário que você fez sobre liderança, que não se aprende, e o caso do Alê. Como a gente aprende a conversar? Porque assim, Começando pela escuta. né? E o adulto, ele só vai mudar se ele quiser, né? Nós, como pessoas adultas, só mudamos uma atitude se nós queremos e tomamos a consciência que precisamos mudar. Sim? Sim, e pode ser que não também. Às vezes, Marília, as mudanças, isso sempre na minha opinião, e vou adorar ouvir o de vocês, a opinião de vocês também. Mas a mudança, ela pode ser imposta por circunstâncias também, Uhum. né? Às vezes a gente muda um rumo, uma postura, não por querer, a gente muda por necessidade. Há essas situações, Sim. sim. Às vezes até por sobrevivência. Sobrevivência. Questão de sobrevivência, exatamente. Então, por questão de sobrevivência, através da experiência, né, da vivência. Então, a gente muda, sim, nem sempre porque a gente quer, né? E às vezes, quando a gente quer, pode não ser a melhor mudança, né? Tem uma Uhum. frase que eu ouço muito e eu acabo repetindo, claro, porque a gente aprende e repete, que é assim: nem tudo aquilo que eu quero é o melhor para mim. Nem tudo que eu quero é o melhor para mim. Então eu tenho que estar aberta para tudo e para todas as mudanças necessárias, aquelas que eu aguento, aquelas que eu consigo sustentar, né? E sustentar a mudança não é uma coisa fácil. E a gente muda toda hora, todo dia, a todo Uhum. instante. De acordo com a filosofia budista, a única coisa permanente é a mudança, né? Então, se a gente não estiver aberto para essas mudanças, a gente vai travar, vai engessar e quebra. Então, mas não é sempre o querer. Quanto a trazer para o consciente, Marília, é bastante interessante, porque eu posso dizer, por exemplo, na minha clínica, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: eu quero mudar. Eu quero fazer análise porque eu quero mudar. Eu não quero Uhum. mais ser exclusiva, eu não quero mais ser submisso, eu não quero mais ser. São vários quereres, né? E a minha pergunta sempre é: por quê? Por que você não quer? Para quem você não quer? Né? Então, e aí a gente começa um trabalho de exploração do inconsciente para entender os porquês, da onde vem aquilo. Aquilo é uma querência mesmo? É uma necessidade? É para atender o desejo de quem? Da pessoa ou o desejo do outro? Uhum. Nós temos uma tendência de viver e nos moldar para atender o desejo do outro, né? Isso é uma tendência do ser humano.
né? A gente se reconhece a partir do olhar do outro, né? Isso desde do estágio do espelho, como Lacan dizia, né? A criança na primeira infância, quando se enxerga a primeira vez no espelho, e se encanta, e se beija, e faz mil trejeitos e tal. É ali que ele começa a identificar o que é o outro, sem saber, na verdade, o que é ele mesmo. E aí vai sendo construída a personalidade desse sujeito, né? Então, a mudança também tem que ser estudada. Por quê? Para quem? Mudar o quê? Né? É isso. Legal. Obrigada. Fez sentido para vocês? Faz, faz, faz muito sentido. Bom, Você sabe, eu vi uma frase essa semana do Rumi, que é um filósofo do sufismo, que é uma hum. abordagem que eu particularmente respeito muito, muito, e que eu achei muito bonita. Ele diz o seguinte, que a ferida é o lugar por onde entra a luz. Ai, eu vi isso essa semana. Eu achei linda essa frase. Aliás, eu ouvi Fantástica, de né? uma paciente que acabou de se curar do câncer. Desculpa te. Uau! Ah, É, Mas não, é isso. E isso me remete muito a uma outra frase do Huxley, Aldous Huxley, que ele diz que experiência não é o que acontece com a gente. Experiência é o que a gente faz com o que acontece com a quase. gente. Né? Então, Eu essa questão da completamente. ferida gerar luz, fala um pouquinho para a gente disso, por favor, Kátia. Deixa eu complementar essa tua frase. Eu não vou dizer que é um jargão psicanalítico, mas é um jargão hum, psicanalítico. Uhum, Se claro. não me engano, quem falou essa frase foi Sartre, eu não sei, eu não tenho certeza, desculpa a minha dúvida, mas é uma frase que eu acho fundamental quando alguém está buscando se conhecer um pouco melhor, né? Ele diz assim, que o que importa não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você, que é muito próximo dessa frase Uhum. que você usou, e eu acho ela absolutamente incrível. Eu acho que ela vale como é que a gente fala, como mantra diário, né? Não importa o que fazem comigo, mas o que que eu estou fazendo com aquilo que fazem comigo, né? Quanto à ferida ser a entrada para a luz, eu vou enfim, eu não vou, obviamente, dizer quem é a paciente, não vou dar o nome para ela, mas eu acho que eu posso, mencionar, porque foi muito profundo, isso foi fruto de uma das sessões. Ela desenvolveu um câncer e, obviamente, como qualquer pessoa que seja, acometida dessa doença, o sofrimento é muito profundo, não só para ela, quanto para a família, etc. Mas ela fala desse câncer dela, acreditem ou não, com gratidão. Ela diz que antes dessa doença, ela tinha uma postura com relação à vida e com relação a ela mesma hum, muito dura, muito crítica, muito egoísta, talvez, né? Sem entender direito o sentido do egoísmo. E ela diz que quando ela desenvolveu esse câncer e começou o tratamento, ela tomou certas atitudes muito diferentes das que ela tinha anteriormente. E ela passou a olhar a vida de outra forma. Ela passou a entender que a vida é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de ressignificação, é uma oportunidade de conhecer e ser conhecida. E em todo o tratamento dela, ela relatou para mim que a postura dela foi muito positiva, a ponto de, durante a quimioterapia, ter sido avisada pelos médicos quais seriam as reações, etc. E ela na sala, junto com as outras pessoas tomando a medicação, as pessoas reclamando que passavam muito mal e tal, e não sei o quê. E ela dizia assim: Ah, eu enjoei um pouco, sim. Até tive alguns episódios de ter que correr para o banheiro, porque, enfim, tinha ânsia de vômito e etc. Ela falou assim: Mas sabe o que eu penso?
esse câncer é como se ele tivesse concentrado todo, toda a raiva que eu tinha, toda a angústia que eu tinha, todas as decepções que eu passei, enfim, todos os sentimentos que me eram tóxicos, concentrou tudo nesse câncer, Hum. eu ter a oportunidade de expurgar de uma vez só. Olha, eu falando assim para vocês, eu me arrepio, porque eu achei isso tão profundo. Ela não deixou o câncer se espalhar, nem pela alma e nem pelo corpo. É óbvio que não é uma condição e não é uma indicação de terapêutica para quem tem câncer, é óbvio que não. Essa foi uma experiência dela, Hum. mas eu achei ela muito profunda e tem muito a ver com essa questão da ferida ser a luz. Essa doença para ela, essa ferida, foi uma luz, foi a entrada para essa luz de uma consciência de responsabilidade, de assumir as rédeas da própria vida e mudar a história e a postura dela diante da vida, que não foi uma vida fácil, foi uma vida cheia de várias nuances, bastante ruins, assim. Mas ela soube usar uma doença que a princípio é terrível, ela soube usar e ressignificar tudo isso. Hoje ela está curada. Eu falo, eu estou contando para vocês essa história, lembrando do que ela me falou, e eu me arrepio. Eu achei um depoimento muito bonito. De novo, não quer dizer que isso seja solução para outras pessoas que enfrentam a mesma situação. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre essa ressignificação, essa permissão para que uma ferida, no caso dela foi uma ferida mesmo, uma doença física, ser uma possibilidade de se reinventar, né? Isso pode acontecer, na minha opinião, também com feridas emocionais, né? Hum. Sim, 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 com E certeza. aí, né, Lê? Depende muito de como você está disposto a encarar isso. Se você se deixa, ser tomado por essa ferida emocional, por essa agressão, e hoje em dia isso também está muito comum, né? Questão de bullying, de abuso de todo tipo, né? Desde a infância, enfim. Mas que ferramentas você usa para superar e para transformar o que seria escuridão e que poderia te engolir, transformar isso numa saída, num aprendizado, numa opção, né? E aí eu estou pensando aqui como a conversa tem esse poder de cura, traz essa oportunidade de cura. Não sei o que você pensa a respeito, Kátia, e a Lê também. Como usar as conversas, usar o poder curativo, nutritivo da conversa para poder se curar de algo. A psicanálise está aí para mostrar isso, né, Marília? Essa é a ferramenta da psicanálise, né? Tem muita. Excelência, Diga? por excelência. Por Hum. excelência absoluta, né? Eu vou passar para vocês depois o nome daquele livro é uma profissional da psiquiatria, portanto, alguém que está apto, autorizado a prescrever medicação, e ela diz: não, ouve teu paciente, deixa ele falar, conversa com ele. Muitas vezes, muitas sessões Hum. de análise são. Eu aviso isso, eu já deixo meio que avisado, né, naquela entrevista que eu comentei com vocês, quando eu tenho o primeiro contato com um paciente, eu digo: olha, haverá dias, haverá sessões em que você vai ficar emotivo, você vai ter vontade de rir, você vai ter vontade de chorar. Você vai ter sessões que você vai ter um pouco de bronca de mim, porque eu vou tocar em alguns pontos que não te são confortáveis, mas são importantes serem tocados, porque ali pode ter, tá lá escondidinho no seu inconsciente, e é ali que a gente vai começar a trazer para o consciente para você encarar, ressignificar, olhar para aquilo com. E haverá sessão
em que vai parecer só uma conversa. Vai parecer que a gente bateu um papo, como a gente está fazendo aqui agora. Vai parecer que a gente só conversou. Quando sair da sessão, você vai começar a lembrar das coisas que você falou, e daquelas coisas que você falou, você vai falar: é por isso que eu sinto desse jeito. Olha, eu nunca tinha pensado aquilo que eu falei para a Kátia hoje, mas agora eu estou pensando: caramba, é por isso. É ali que está a questão. Ou pode ser esse o caminho, Hum, né? De novo, conversa, porque numa sessão psicanalítica eu nunca, nenhum psicanalista sério vai aconselhar, vai sugerir, vai dar tarefinhas de casa, nada disso. É uma conversa, ele tem o formato de uma conversa. E o profissional nesta conversa, o papel dele, bem diferente aqui, porque eu estou tagarelando, estou falando a beça, mas numa sessão de psicanálise, eu fico muito mais ouvinte. Eu me coloco na posição de ouvinte para estimular que o paciente se ouça, né? E é maravilhoso, assim, é quase fantástico, porque ao se ouvir, e é muito interessante, porque no meio de uma fala, ele tá falando, ele fala assim, nossa, eu ia te falar uma coisa agora, mas eu me lembrei que, e vem, e as coisas começam a fluir. hum. É realmente muito bonito. O poder da conversa é realmente curativo. Eu vou te contar uma coisa que vai deixar você hiper feliz. Ai, meu Deus. Diga. Eu já estou muito feliz de estar aqui. Opa, com certeza, nós também, né, Marília? Do jeito que a gente gosta de Uau! papear, com quem papeia muito bem. Olha, você sabe que eu já fiz 500 tipos de terapia, né? Desde banho de sal grosso a, a outras cositas mais. Quem Mas nunca? psicanálise, literalmente, psicanálise, eu nunca fiz, não tinha feito. Comecei a fazer formação, tenho um monte de amigos psicanalistas, inclusive você. Eu comecei a fazer psicanálise. Ah, ah, Parabéns! Pois é. Estou muito contente com o processo. Novinho, está começando, mas eu estou degustando como um bom vinho e é fantástico, porque é tudo isso aí que você está falando para a gente. Né? Eu acho que outros processos, cada um com sua riqueza, mas eu penso que não há processo, isso é uma opinião minha, não há processo terapêutico, não existe, não pode existir, que não seja mediado por uma profunda escuta por hum. parte do terapeuta, da terapeuta, um amor de brindar ao outro, ouvidos generosos, amorosos, pacientes e por aí vai. Concordo em gênero, Então, número. muita gratidão. Concordo em gênero, número e grau. Eu eu estou curiosa agora, porque a gente está falando muito e está sendo super educativo para mim, Kátia. Mas eu queria sair um pouquinho dessa linha e ir para a Kátia conversadora, Eita, nós, aí ia ser muito bom. papeadora, proseadora. Agora, O que é uma boa conversa para você? esta é uma boa conversa, onde há pessoas interessadas, há pessoas que se dispõem a ouvir e a falar, há pessoas que tragam conteúdo que desperte no outro e entre si esse interesse. Sabe o que, Marília? Uma conversa sem celular na mesa. Ah, Uma conversa. Acho que esse é a premissa para um bom papo. Eu vi outro dia, eu me deparei outro dia
um grupo que estava num restaurante conversando e tal, e essa era na mesa do lado. E aí alguém falava alguma coisa, obviamente eu não estava prestando atenção na conversa em si, mas eu percebia que alguém falava alguma coisa e duas pessoas, devia ter umas 5 pessoas nessa mesa, e duas pessoas a todo momento checavam o que a outra tinha dito no celular para contestar ou para dizer, é verdade, tá aqui, sabe? Eu fiquei tão incomodada, eu falei, gente, que tristeza, que desperdício de tempo, de oportunidade de estar conectado, né? De ouvir só a opinião do outro. Ele não Hum, precisa estar absolutamente certo, ele não precisa ser o senhor da verdade, ele não precisa ser o sujeito suposto a saber. Ele está ali só para conversar, para fofocar, para falar, sei lá, falar de uma experiência, falar de qualquer coisa, da opinião dele de algum programa que ele assistiu, de um livro que ele viu, ou de uma comida que ele preparou ou experimentou, não sei. É uma boa conversa, portanto, e tem um pouquinho a ver com o que a gente falou agora há pouco, de numa conversa não há que existir um protagonista. hum, Preciso, nem ninguém precisa na conversa ser o sabe tudo, o senhor detentor da verdade, dos saberes. Uma boa conversa é uma troca, porque eu estou aprendendo aqui com vocês. hum. Eu ouço o que É, eu ouço o que vocês falam e eu estou agregando, eu estou crescendo, né? Eu acho que essa é uma é, boa conversa. Às vezes ela é mais densa, Hum, claro. não, te escuto, você termina e eu faço um comentário breve. Tá bom. Às vezes essa conversa pode ser mais dura, pode ser mais densa, às vezes ela pode ser mais amorosa, pode ser mais acolhedora, às vezes pode ser uma conversa para falar bobagem. Pode ser, vamos falar da cerveja. Oh, tomei a cervejinha X, mas eu não gosto de cerveja, eu prefiro isso. Tudo certo, desde que todos estejam falando, estejam conectados na mesma energia. Eu acho que essa é uma boa conversa, Marília. legal. E o Ale vai fazer um comentário, mas eu queria só fazer um comentário porque tem a ver com o que você falou. Então, faz Eu, você primeiro e depois eu comento. eu noto, e foi é algo que me incomoda extremamente, é essa checagem no celular quando a gente está conversando. Absurdo. E vira e mexe, acontece comigo, e me incomoda. E é legal para mim te escutar e saber que eu não sou a única que se incomoda com isso. E somos conversadeiras, Né? não é isso? Porque Mas vai lá, Lê. se eu quiser conferir um fato, um dado, eu vou na minha casa, eu pego meu computador ou os meus Foi. livros, Ah, e não é a hora, né? Que Com bom. certeza, com certeza. Eu gostaria de fazer uma pequenina ressalva. Olha a carinha dele. É, a, quando eu mencionei a palavra protagonista, foi no sentido que do momento da fala, não é? Não o protagonista da reunião, o do encontro. Não, hum, porque todo encontro, para que ele seja expansivo, generoso, humano, ele precisa ser um encontro entre protagonistas das suas próprias vidas, não é? E aqui eu me lembrei que a palavra protagonista vem do grego protagoniste, que eram os soldados que iam na frente dos exércitos nas guerras da antiguidade. Então, olha que coisa louca. As cidades, porque as guerras eram entre cidades, eles, antes da guerra, era uma guerra que era planejada. Olha, a gente vai guerrear daqui a 3 semanas, daqui a 2 meses. E então eles passavam pelos bairros e para convidar quem queria ser protagonista. E vocês imaginem, num exército da antiguidade, evidentemente que a maior parte dos protagonistas morriam, porque hum, eram os primeiros das filas.
E por isso eles eram tão respeitados, porque eles tinham uma coragem indômita para defender sua família, a comunidade, a vila, a cidade. Eles não temiam a morte. Porque vocês imaginam numa batalha, se o pessoal da primeira fila começou a batalha, corre todo mundo. Meu Deus, é um vexame, né? É um vexame. Então, é interessante porque a ideia de protagonismo está muito associado a a ideia de coragem de se mostrar, de se pôr. E aí eu penso que realmente você está coberta de razão, Kátia, no meu modo de ver, porque se numa relação a dois existe um protagonismo, esse protagonismo é a negação da relação, não é? Porque sempre vai ser quase como um rei, um suzerano, um vassalo, alguma coisa assim. Mas legal, legal. Agora me diga uma coisa, e aqui vem a pergunta. Quando você encontra uma situação onde você não sente receptividade, você não sente abertura, mas por algum motivo você precisa conversar com aquela pessoa, como é que você segura essa onda? Eu vou parecer uma pessoa meio um pouco arrogante agora, mas assim, dificilmente, na minha experiência, eu me deparei com alguém que não quisesse falar. E aí que eu falo, né? A escuta é um dom, né, também, né? Raramente, Ale, raramente eu me deparo com pessoas que não estejam dispostas a falar. Obviamente, na vida, eu não vou falar só da clínica, então, porque eu fico falando muito da clínica, fica muito direcionado para isso, mas é inevitável mencionar também, né? Quando você se depara com uma pessoa que tem como eu vou dizer isso, tem uma trava para se expor, para ser um protagonista, se expor, você se mostrar interessado por essa pessoa, você realmente está, não com o celular ou fazendo perguntas aleatórias, mas você demonstrar o real interesse pela pessoa. Normalmente, quando você, ou às vezes até, normalmente quando você faz perguntas, quem é você? Como vocês iniciaram aqui o podcast hoje, né? Quem é a Kátia? O que ela faz hoje? O que ela pensa da vida? Já é uma abertura. E às vezes a pessoa está mais assim, reticente, ela responde monossilabicamente, e você sustenta, inclusive, o silêncio ali, olhando no olho da pessoa. É quase que como uma mágica. O silêncio também fala, né? Então você se posicionar e dizer: estou aqui, sou o seu ouvinte, eu estou realmente interessado em você, como que uma mágica, a pessoa começa a falar. E como eu disse lá no comecinho, por eu ser uma pessoa que gosta de gente, eu me interesso por gente, raramente Hum, eu raramente eu me deparei com alguém que não conseguisse se abrir. Raramente essa trava, esse entrave, né, dura. Essa abertura acaba acontecendo naturalmente, ela flui, porque a pessoa na minha frente que está com essas travas, que tem essas dificuldades de se expor, ela percebe que ela realmente me interessa e ela se sente validada. E eu percebo nas relações humanas hoje, e a Marília que trabalha com isso também, a Lê também, né? Vocês vão concordar comigo. Nas relações humanas hoje, existe muita ausência de interesse no outro. hum, As pessoas estão muito interessadas em si, elas estão ensimesmadas, né? Estão muito interessadas em si mesmas. Elas não se interessam de fato pelos outros. Quando eu estou conversando, seja na clínica, seja numa conversa assim como amigos, eu realmente estou interessada em saber quem é, por que está aqui, o que você faz, o que você gosta, o que você traz aqui para o nosso grupo, né?
Ou o que você busca aqui no nosso grupo? Porque eu não tenho que sempre levar, mas eu posso estar ali para aprender, para absorver. E quando a gente valida a pessoa nesse sentido, ela, quando se sente existente, ela se abre. Esse é o jeito que eu, Kátia, encontrei, e isso aconteceu de forma muito natural. Hoje eu tenho consciência de que isso pode ser um método, não sei, uma técnica, não sei como nomear isso, mas eu descobri que isso é o que me permite me conectar com as pessoas. Recentemente, eu reencontrei um casal de amigos que eu não via, eu fiquei 10 anos na Austrália, então eu não os via há mais de 10 anos. Uhum. E desse casal, a mulher, que é uma grande amiga minha, grande amiga, ela falou assim: a Kátia, ela sempre teve uma coisa de socializar. A Kátia sempre gostou de socializar, desde muitos anos. A gente se conhece há mais de 30 anos. E aí eu falei assim: mas o que que é se socializar? Se não você estar ali se conectando, prestando atenção, validando o outro, né? Então, eu sempre fui mesmo assim. Então, é uma coisa natural que hoje eu entendo que também é uma ferramenta de conexão, fazer a pessoa se abrir, de poder iniciar e manter uma boa conversa. Seja ela com um objetivo clínico, Uhum. seja ela com um objetivo social, né? De conhecer, de se conectar. Isso. Sentido, Kátia, é, queria te perguntar se você tem uma sugestão, uma dica para alguém que esteja iniciando, se iniciando a profissão de psicanalista. Com Tem, relação a conversas, né? É porque a gente está falando sobre isso, mas assim, estou curiosa se você tem alguma coisa especial para indicar. tem. A mais especial de todas é: descubra se você gosta de ouvir. Observe se você tem interesse no outro. Se você não gostar de gente, não gostar de ouvir, esta não é a profissão para você, né? E uma outra dica que faz parte do tripé de formação, que é fundamental, comece fazendo análise, porque é na análise que você vai descobrir se você é capaz, se você gosta de ouvir a partir da autoescuta. E é na análise que a gente pode descobrir isso também. O Ale está começando agora e ele deve estar experienciando essa dinâmica de não só falar para o outro, mas falar para si, ouvir-se, ouvir o que está falando, né? Essa, Marília, eu posso dizer, tem várias outras coisas, mas eu acho que esse é o ponto focal, assim, é o ponto focal, não, mas é o ponto base. Dica para quem quer começar. Descubra se você gosta de ouvir, se você gosta de gente. Se for isso, o resto é trajetória. Muito legal. Ale, tem uma última pergunta para a Kátia? É, toda sua. Continuar nessa linha, então, Kátia, um- uma dica sua para a nossa audiência de como construir diálogos e conversas mais nutritivas, mais não vou dizer profunda, porque tem N tipos de conversas, mas conversas mais nutritivas, seja esse nutritivo o que for. Olha, como a gente falou agora há pouco, a minha sugestão para uma conversa boa, nutritiva ou relaxante, ou seja lá qual for o adjetivo aí que a gente encontre para uma conversa, vá para essa conversa com presença. Deixa o celular em casa, ou desliga e deixa na porta, Hum. ou deixa dentro da bolsa, em modo avião. Esquece o resto e se concentra no grupo. Esteja presente ali. Como quando a gente está degustando um bom vinho, como a Alê falou, degusta o vinho. Vou estar com uma água aqui, mas
é aquilo, não importa se tem na esquina uma cervejaria ou sei lá o quê. Se concentra ali onde você está, permita-se viver aquele momento integralmente. Ouça, olhe no olho, se interesse pelo teu interlocutor, estabeleça essa conexão, que pode ser de forma energética, que pode ser física, que pode ser o olho no olho. Aliás, conversar olhando no olho é uma das coisas mais gostosas da vida. E quando a gente está com o celular, ou sei lá, eu com outro recurso, a gente desvia o olhar. Hum. Eu, particularmente, eu acho que eu comentei isso há alguns anos já com o Alexandre, eu, eu me sinto muito desconfortável quando eu estou falando com alguém e a pessoa está assim, falando comigo, né? Ei, dá vontade de falar assim, ei, eu estou aqui, oi, né? Hello! Olha ali, é. Então, assim, conversar olho no olho é tão prazeroso, é tão especial, é tão, tô aqui para você e sei que você está aí para mim, né? Então, para se estabelecer uma boa conversa, para ter uma conversa prazerosa, para se gozar com uma conversa, olha no olho, se interesse pela conversa, se coloque nessa conversa. Acho que Acho que essa é a melhor dica, sugestão que eu posso dar para a tua audiência e para qualquer pessoa interessada em conversar, em uma boa prosa. Super. Excelente, excelente. Bom, Amiga, muita gratidão por sua pronta concordância, né, Sempre. Com de você eu vou estar concordar conosco sempre. aqui. Você é uma alma iluminada, muita gratidão por sua presença aqui conosco. Muita gratidão. adorei, adorei. Ah, que A bom, fico gratidão, feliz. Ficaria Marília. aqui mais 1 hora, 2, conversando. A gente Com pode certeza, é fazer outras um versões. perigo, porque a gente deixa o tempo correr assim. Pois é, eu Ah, fico aqui olhando de rabo de olho aqui, ó, pro meu celular, só para ver a hora, só para ver a hora. Só dá aquela olhazinho 43, né, Marília? É importante. Mas deixa só para a gente finalizar esse papo tão gostoso, essa prosa tão boa, e para não ficar a impressão de que eu sou contra a internet ou IA e nada disso, eu recebi de uma pessoa muito querida, e já faz um tempo isso, tá? Mas eu recebi, e eu sei que isso foi produzido pelo IA, sei lá, ou ela pegou no Hum, Instagram, não sei exatamente onde foi, mas eu achei tão pertinente trazer hoje para o nosso papo, para essa nossa é, prosa, ler para vocês o que essa pessoa me. Então, obviamente, eu não sei autor, não sei se eu não sei, mas eu achei muito bacana e eu vou compartilhar aqui com vocês, legal. tá? Fala assim: uma boa conversa vale tempo que vira sentido, vale o silêncio que não pesa, vale sair diferente de como entrou, nem que só um pouquinho. Às vezes, vale mais que conselho, mais que dinheiro, mais que razão. Uma boa conversa não resolve tudo, mas acolhe, organiza o caos e aproxima. E no final, alguém se sentiu visto. Muito que legal. Não é lindo. Lindo. bonito? Eu queria ter sido eu a autora desse texto, mas eu não sei de onde ele veio, nem quem é o autor. Mas eu achei que valia para a gente ilustrar aqui o nosso Com papo, certeza, com Fica o certeza. recado, Gratidão. fica o recado maravilhoso. Gratidão também, Kátia. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer. incrível. E Prazer foi todo meu. quem sabe repetimos a Não fica com dose. todo o prazer, não. Deixa um pouquinho para a gente. Tá bom, então eu vou gozar com o meu prazer, vocês gozem com o prazer de vocês e juntos gozemos. E nós gozamos juntos com o nosso prazer. É isso aí. Maravilha. E eu quero. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto de Obrigada. verdade muito honrada. Foi uma delícia. Foi muito bom. E, como sempre, fazemos no final os nossos agradecimentos à nossa audiência. Muitíssimo obrigada por seguir conosco até o final dessa prosa. Gostaria de agradecer o Alexandre Santos, que é o nosso sponsor, agradecer o Beto Bertrame, que é o criador da nossa vinheta, e o Luciano Aguiar,
que é o idealizador da nossa logomarca, né? A gente precisa de uma vila, como dizem os americanos, para fazer as coisas acontecerem, né? Então, muitíssimo obrigada. E voltamos no próximo mês, né, Ale? Com certeza, no próximo mês. Beijão. Beijão! Que bonitinho. Coraçãozinho. Ah, muito bom.